Olá, queridos. Mais uma vez eu errei. Coloquei geografia do sexto anos, mas na verdade é do sétimo, são dos sétimos anos, tá bom? Nós iremos começar a falar hoje sobre o espaço rural brasileiro, ok? É um assunto, nós já vimos na aula passada sobre o espaço urbano, o processo de urbanização, mais ou menos, as metrópoles, né? Citamos algumas coisas sobre as metrópoles e um pouco das características da nossa metropolização, da nossa urbanização, aliás. E agora nós vamos falar um pouco sobre o espaço rural brasileiro. É a primeira aula, tem outra aula sobre esse mesmo assunto, porque o assunto é um pouco extenso e não dá tempo de trabalhar numa aula só, ok? E como eu quero trabalhar com vocês é, o assunto e depois as questões, porque já serve de revisão para nossas nossa avaliação que está perto, né? Então, eu gostaria de trabalhar parte por parte o assunto, né? Primeiro uma parte, faço uma questão e logo depois eu dou a segunda aula sobre esse assunto e faço as questões também, tá bom? Em breve nós vamos ter uma aula só de questões para que a gente possa é, calibrar o conhecimento para a nossa avaliação, ok? O nosso espaço rural é ocupado majoritariamente em termos econômicos, né? Pela agricultura e pecuária e extrativismo, ok? Além do turismo. Então, são atividades primárias. Então, boa parte da população que está ainda na zona rural se ocupa da agricultura, pecuária, extrativismo, além do turismo, principalmente, né? Aliás, também, mas principalmente da agricultura e da pecuária, onde o Brasil é um forte produtor agrícola e pecuarista também do mundo. Nós vamos ver isso mais à frente também, né? E aí a agricultura, perdão, é bastante diversificada. E entre os produtos que nós podemos destacar no Brasil, nós temos o café, a laranja, o feijão e a soja e o milho. São os produtos que nós temos um grande destaque mundial. É, e tem crescido cada vez mais quando o clima favorece, quando as condições favorecem. Nós batemos recordes muitas vezes de exportação. Como por exemplo, agora nós vendemos muito arroz para o mundo todo, né? Especialmente para a China, no meio dessa pandemia. E dentro da pecuária nós temos uma grande produção de carne bovina, ou seja, de boi, carne de gado, mas recentemente nós temos crescido bastante na produção de suínos, que são os porcos, né? E de aves. E nessa questão dos suínos e de aves, especialmente para a Ásia, especialmente para regiões como a China. Então, hoje a China é o nosso maior parceiro comercial em termos de consumo, né? E destaque para esses produtos, né? Tanto da carne bovina, mas também a carne suína e as aves que são consumidas em muita grande quantidade por dos nossos produtores aqui, tá? E aí nós temos uma imagem é, que nós vamos falar sobre concentração fundiária, ou seja, concentração de terra, tá? E aí na imagem diz assim, ó, até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Ou seja, mostra um trabalhador pobre com seu filho, mostrando uma grande propriedade, grande terra, né? E diz, olha meu filho, ó, até onde a sua vista alcançar, nada disso é seu, nem meu. Ou seja, mostra que essa terra pertence a outra pessoa, dando um exemplo da concentração fundiária no Brasil. Tá? O espaço rural brasileiro é marcado pela concentração de terra, ou seja, concentração fundiária. E essa questão de latifúndios, que são grandes propriedades rurais, né? Que pertencem a uma família, pertencem a empresas, isso é uma coisa que já vem há muito tempo no Brasil. É uma questão histórica, né? Nós vimos no processo de ocupação do território brasileiro sobre as capitanias hereditárias, por exemplo, que eram grandes propriedades rurais dadas a uma família. Então já vem de lá já. Tá?
E geralmente essas grandes propriedades são voltadas para a exportação. Tá? Nós também temos no Brasil a presença dos minifúndios, são é, pequenas propriedades de médio porte também, né? E elas também têm uma importância grande para a nossa economia. Só que, por exemplo, no Nordeste, esses minifúndios são voltados para o mercado interno, principalmente. Então, para nós brasileiros, os minifúndios, né, a gente vai ver depois a agricultura familiar, que são produzidos desses minifúndios, é muito importante. A produção que é feita lá é muito importante para nós, porque é o que nos dá o alimento. Boa parte do alimento vem desses minifúndios, e especialmente no Nordeste. No Sul, você tem os minifúndios associados ainda a grandes propriedades, né, ao setor agroexportador. Mas no Nordeste não. Esses minifúndios, pequenas e médias propriedades, são voltados para o mercado interno. Nessa, no sul do Brasil, como eu falei para vocês, eles se organizam através de pequenas cooperativas, minifúndios, né? E aí eles também conseguem mandar para o mercado externo. Então é uma diferença dos minifúndios do Nordeste para os minifúndios do Sul, é que aqui nós não temos essa mentalidade de exportar. Perdão. E na atualidade, o agronegócio tem um papel fundamental na concentração de terras, né? É, porque o agronegócio precisa de muito espaço e agora quer avançar sobre a floresta amazônica, sobre terras indígenas, enfim. Então, hoje, o agronegócio é um fator importante de concentração de terras no Brasil. Tá? Tem toda a questão histórica, como eu falei para vocês, mas hoje os latifundiários têm uma relação muito grande com o agronegócio brasileiro. E sobre a agricultura familiar, tá? Nós vamos ver a importância da agricultura familiar, que nós muitas vezes temos uma mentalidade errada sobre ela, tá? Para a nossa economia e para o nosso consumo também, tá? E aí, ó, no Brasil, a agricultura familiar é a principal, preste atenção, responsável pelo abastecimento do mercado interno. E ela apresenta uma alta produtividade, ou seja, boa parte do que nós consumimos na nossa mesa, que chega no nosso dia a dia, vem da agricultura familiar. Não é do agronegócio, não, de grande porte, porque o agronegócio ele é voltado para o exterior. Os grãos, né, a soja, o arroz, o milho, o feijão, muita coisa do agronegócio é voltada para o mercado externo, tá? Então, boa parte do que nós consumimos chega na nossa mesa vem da agricultura familiar de várias regiões do Brasil, tá? É, Houve uma coisa que é uma consequência muito importante é que essa agricultura familiar é o que mais gera emprego na zona rural, tá? E é aquilo que domina também em termos de estabelecimentos. Ou seja, a quantidade de estabelecimentos rurais, a maioria é composta por propriedades voltadas para a agricultura familiar e gera uma grande quantidade de empregos nessas regiões, né? A agricultura familiar emprega mais de 70% dos trabalhadores do campo, tá? E corresponde a mais de 80% do total de estabelecimentos rurais. E a eficiência dessa produtiva, né, da agricultura familiar é considerada superior à do agronegócio. Olha só, nós conseguimos ser mais produtivos em termos proporcionais, é lógico, né, da agricultura familiar do que no agronegócio. Lógico que o agronegócio produz muito mais porque as áreas são maiores. Mas se você pegar a produtividade de uma família, né, é, pelo tamanho da terra que ela tem, essa produtividade é maior do que a do grande produtor de grãos, tá? E outra vantagem é que ela agride menos o meio ambiente. Então percebam como a agricultura familiar ela é importante
para nós. E aí vamos falar sobre o agronegócio, que é uma força da economia brasileira, né? Boa parte das nossas exportações é, são por causa são do agronegócio, né? Tanto da pecuária como da agricultura. Tá? Também apresenta grande produtividade. Nós somos um agronegócio ainda em crescimento ainda em termos tecnológico, né? É, mas nós já temos uma grande produtividade, né, desse agronegócio que é voltado para a exportação. Tá? Mais uma vez, eu digo que para vocês que as pequenas propriedades também participam desse agronegócio, né, é o segundo item ainda. Né, é, as pequenas propriedades elas ajudam no agronegócio através das cooperativas, por exemplo, no sul. Eles se juntam e muitas vezes fornecem junto com o grande produtor produto para ser mandado para fora. Isso tanto na agricultura como também na pecuária, que é a criação de animais. E aí a gente precisa entender que o agronegócio é um negócio muito complexo. Não é só plantar, ensacar e mandar para fora. Né? Não é só matar a carne, embalar e mandar para fora, colocar no gelo e mandar para fora. Né? Então, existe um complexo muito moderno que envolve o agronegócio. Né? E aí, ó, engloba o processamento, industrialização, distribuição, comercialização de produtos da agropecuária. E isso faz com que ele tenha uma articulação com muitos setores, né? De produção, desde supermercados, transporte, enfim, é muita coisa. Então, hoje o agronegócio é algo que gera muito emprego também, e que é uma rede muito complexa de para você entender, tá? Então, é um mercado muito promissor no Brasil, ainda mais do que já é o principal é, produto, né, principal setor econômico do Brasil, mas que tende a crescer ainda mais. No Brasil, a produção de soja e a pecuária intensiva são símbolos do agronegócio, tá? Lembrando que a soja também tem aqui no Piauí, né? É, e é importante para o nosso estado. Infelizmente, não há um cuidado naquela área, naquela região, no sul do estado ainda em termos de estrutura. E a pecuária intensiva, que é aquela criada, que o animal é criado preso, né, digamos assim, que envolve mais tecnologia, também é importante nos nossos indicadores econômicos. Até a próxima, fique com Deus.